dentro dos futuros possíveis, tokenização de ativo financeiro e uso de uma moeda digital, né? Na mesma camada, na mesma rede. Então, acho que esse é o grande projeto de sistema financeiro no mundo. Então, como é que eu... E aí o termo de economista vai ser como é que eu destravo o valor... Você começa com fintech e... fintech, isso é ótimo. Pix é ótimo. Vamos tokenizar o sistema financeiro aqui no Brasil, né? Então, mas vocês são realmente o sandbox para esse tipo de inovação e vamos trocar algumas ideias, vamos experimentar um pouco com essas tecnologias. Me parece que a gente tem muito mais oferta de solução, muito mais gente querendo de fato inovar e inovando, criando coisas novas, do que demanda ainda para contratar tudo isso de solução, para plugar tudo isso de solução nos diferentes players do setor financeiro tradicional. O princípio do Drex, na verdade, é o princípio de contrato inteligente. O princípio de contrato inteligente é o momento que eu tenho as duas partes executaram o que elas prometeram. E só aí a transação ocorre. Estamos começando mais um Blockchain Rio Festival Podcast. Dessa vez, novamente um crossover aqui com o Let's Crypto, Blockchain Rio Podcast e Brasil Crypto Report. É isso aí, Aaron. E aqui a gente está recebendo um convidado incrível. Todo mundo acho que já conhece ele, mas para quem ainda não conhece, vale muito a pena escutar essas nobres palavras. Rodrigo, diretor de inovação da Fenasbac, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Vamos conversar. Maravilha, maravilha. Então eu já vou lançar a primeira pergunta aí, Rodrigão. Primeiro agradecer novamente por você ter cedido um pouquinho do seu espaço, da enorme agenda que você tem aqui do evento, para falar um pouco com a gente. E queria começar, primeiro, elogiando o trabalho que a Fenasbac tem feito. Acho que é um trabalho, assim, irreparável, irretocável. Vocês têm realmente se destacado demais, assim, frente a um monte de coisa que tem acontecido e frente até a outras instituições no mundo que têm tentado fazer coisas novas, inovar junto a instituições financeiras. O ano passado eu participei do Lift Learning, que para mim foi um blow up mind, assim, explodiu minha cabeça. Eu não esperava realmente ver isso acontecendo a partir de uma associação de servidores, né, de alguma forma ligada aí ao Estado, ao governo, a instituições públicas. Queria começar te perguntando isso. Como é que foi pensar uma trilha formativa em blockchain economy, em cripto no geral, que foi isso, um pouco isso que aconteceu ano passado, e se vocês têm planos para refazer, digamos, essa mesma jornada formativa como teve em 2022, no próximo ano ou ainda esse ano, enfim, como é que tá a cabeça de vocês em relação a continuar esse trabalho de educação que vocês fizeram muito bem em 22? Que bacana. Feliz pelo elogio. É uma longa trilha, assim. A gente tem um slide de apresentação institucional que eu adoro dizer, ó, esse slide demorou 8 anos para fazer esse slide. Né? Porque é essa sensação de caminho mesmo. A gente sabe que a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central é um bicho esquisito. Né? Assim, você fala, por que uma federação de associação de servidores de um regulador está se metendo em laboratórios de inovação financeira, né? Está tentando entender com profundidade blockchain, DeFi, né? Criptomoeda e, obviamente, stablecoins, CBDCs. Por que a gente não está só fazendo clube, piscina, festa? Né? Churrasco, né? Para os associados. E eu acho que essa é uma trajetória de, claramente, pelo menos de 10 anos para cá. Acho que tem 10 anos que a federação entendeu o que me parece óbvio falando, mas não é comum, pelo menos. É que os membros das associações dos servidores e da federação, eles estão alinhados com a visão do regulador. Né? Então, eles compartilham da visão de futuro do Banco Central Brasileiro. Eles olham para frente também daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos e entendem a necessidade de uma profunda digitalização, descentralização as possible, né? Ou não, como é que você consegue trazer todas as vantagens desse desenho novo de sistema financeiro para o Estado-nação, né? Garantindo uma estabilidade, uma segurança nesse processo. E essa não é uma tarefa simples. Escalar soluções inovadoras
para a sociedade como um todo, não é uma tarefa simples. A gente adora toda a conversa de novas moedas, novas infraestruturas de mercado, mas a gente sabe que esses sistemas complexos, eles funcionam de um jeito quando tem 10 pessoas, quando tem 10 mil, quando tem 100 milhões, quando tem 200 e quando tem milhões ou quando tem 7, 8 bilhões de pessoas. Então acho que é isso, acho que a gente embarcou nessa mais ou menos uns 10 anos, tem esse alinhamento. E começando fazendo umas coisas que aparentemente eram simples, assim, suportando o Banco Central no Prêmio Banco Central de Economia, suportando o Banco Central num concurso de aplicativos de uso de dados abertos do Banco Central, Cidadata. Então, a gente começou nesse envolvimento e eu acho que teve uma dedicação mútua entre as duas instituições. O Banco Central entendendo essa postura nova das associações e da federação, e a gente, né, investindo nisso, a gente foi chamado em 2017 para esse desenho inicial do que seria o LIFT, o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica. E aí você já falou do Learning, eu fico super feliz que uma das pessoas não começam pelo Lab, não começam pelo Challenge, porque na verdade virou um grupo de iniciativas. A gente tem um ecossistema de iniciativas do LIFT, o Lab é original, tem todo ano, né? O Challenge foi especial do ano passado, especificamente o desafio pro então Real Digital, agora, né, rebatizado como Drex, plataforma, moeda, tudo é Drex. Que nem Bitcoin, né, Drex, tudo é Drex. Perfeito. A moeda, a plataforma, tudo é Drex. E o Learning, que é quando a gente traz aluno, professor, pesquisador, para completar a chamada terceira hélice da inovação, né? O conceitozinho da tripla hélice mesmo. Eu preciso do mercado privado, eu preciso do inovador, eu preciso da indústria, eu preciso. Tá, mas eu também preciso do Estado, eu também preciso da regulação. Só que faltava a terceira, que era falar, mas eu preciso da academia, eu preciso da inteligência. Cadê as instituições de ensino? Juntou tudo, ano passado foi uma super experiência. Esse ano está um ano atípico, acho que está todo mundo sabendo, da campanha de valorização, né, dos servidores do Banco Central. Então, algumas coisas estão um pouco atrasadas, é verdade, a gente sabe disso. Mas a Fenasbac continua suportando e a gente ainda acha que sai coisa esse ano, tá? Eu não consigo prometer, mas a gente acha que sai coisa esse ano. Tem planos para continuar, legal, maravilha. Ainda esse ano. Você pode falar um pouco mais sobre a evolução do LIFT? Você falou um pouco sobre o início, inicialmente não era um challenge, necessariamente foi só um grupo de iniciativas para explorar essa tecnologia, mas parece que vocês evoluíram muito na questão de explorando mais o fintech e evoluiu para mais tarefas sobre o Pix. E agora com o Drex explorando mais áreas do blockchain mesmo, e as tecnologias de ativos digitais, criptomoedas. E parece muito interessante para mim essa evolução. Como eu sempre gosto de pensar sobre o fintech como um tipo de gateway drug para criptomoedas, né? Começa com fintech e fintech isso é ótimo, Pix é ótimo, vamos tokenizar o sistema financeiro aqui no Brasil, né? Então, mas vocês são realmente o sandbox para esse tipo de inovação e vamos trocar algumas ideias, vamos experimentar um pouco com essas tecnologias. Então fala um pouco sobre a evolução, sobre a visão do seu escritório mesmo, mas também essa iniciativa do LIFT. Ótimo. Eu acho que a proposta inicial, e eu vou citar aqui um servidor do Banco Central querido que estava lá, é um dos pais padrinhos, né, do desenho do LIFT, que é o André Siqueira. O André, ele sempre gostava de descrever o que seria o LIFT como uma festa americana. E aí o Aaron pode desmentir se isso é uma festa americana ou não. Mas a ideia do Brasil de festa americana é assim, alguém pergunta assim, mas vai ter bebida? Você fala, se as pessoas levarem bebida. Fala, vai ter música? Se as pessoas levarem música. Mas vai ter comida? Bem, se alguém levar, vai ter. Então o LIFT nasce nesta estrutura. O que vai ser o LIFT? O LIFT vai ser o que as pessoas fizerem dele. O que a gente vai fazer é marcar data, dizer qual é o tema, né? E aí, que é a própria metáfora de criação de ecossistema. Então a gente estava, desde o começo, não tentando criar uma iniciativa dura, focada, que só poderia ir numa direção, e sim, como é que a gente adensa, né? Faz uma proposta interessante o suficiente, que adense um grupo de pessoas interessantes, com a presença do regulador, para discutir impactos positivos no sistema financeiro nacional. E aí o LIFT tem essa proposta super aberta. Na época, em 2018, o Banco Central tinha uma coisa chamada Agenda BC Hash, Agenda BC+, hoje ela chama Agenda BC Hash, que é uma espécie de
agenda estratégica do Banco Central. Visão estratégica do Banco Central. Porque o Banco Central brasileiro, obviamente, ele declara que a grande função dele é política monetária, garantir estabilidade e poder de compra da moeda, ótimo, né? Função de Banco Central. Claro. Mas, além disso, ele tem dimensões que interessam. E essas dimensões são competitividade do sistema financeiro. Então, o Banco Central brasileiro está preocupado, se preocupa e tenta garantir o máximo que ele puder, né, a parte de competitividade. Inclusão do sistema financeiro, transparência do sistema financeiro, educação financeira. Recentemente, a coisa de quase 3 anos atrás, sustentabilidade, né, o aspecto de sustentabilidade do sistema financeiro. E agora, mais recentemente ainda, excelência. Então, você tem 6 dimensões para dizer, olha, o que sair daqui, o Lift pode ajudar aqui. Tanto é que todo o projeto, desde o começo do Lift Lab, ele precisa estar alinhado, ele precisa dizer, olha, esse uso específico de DLT ou esse uso específico de blockchain me ajuda a criar um motor de crédito diferente, por exemplo, e me ajuda a precificar melhor, correto, no ganho de eficiência e tornar acesso de crédito no Brasil mais barato. Liquidity Pool, com investidores internacionais, toda a cadeia tokenizada de recebível de pequeno negócio no Brasil. Desenho lindo. Para quê? Para melhorar a competitividade. Ah, ótimo. Então tá alinhado ao que o Lift quer. E a gente foi evoluindo. Então, 2018 a primeira edição, 19, 20, 21, 22. No ano passado, a gente entendeu que era o momento da moeda digital brasileira. E aí você tinha uma escolha, direcionar o Lift Lab exclusivamente para falar de moeda e perder a riqueza da pluralidade, discutir pagamento instantâneo, discutir digital identity, né, separadamente, discutir, aprofundar as discussões de Open Finance, por exemplo. E você falar, é só real digital, ou você podia fazer uma edição especial, que era o Lift Challenge. E a gente foi por esse caminho. Então, meio que duplicou. Né? Você fala, o Lift Lab continua e o Challenge é uma edição especial. E aí a gente começou a desenhar essa criação. Mas tem discussões de sistema de pagamento instantâneo no Lift Lab 2018. Tem discussões de uso de blockchain para pagamento no Lift Lab de 2018. Tem discussões de uso de dados abertos no para o sistema financeiro, que a gente, né, batizou de Open Banking depois de Open Finance, no Lift de 2018. Se você olhar no Lift de 2018, a gente já discutia estruturalmente tudo isso. Se você olhar para trás, não à toa o Lift discutiu isso, porque o Banco Central brasileiro discute com profundidade pagamento instantâneo 2000 e bolinha, né? Discute uso de blockchain, né? Na virada de 2010, já tem discussão profunda no Banco Central brasileiro de uso de blockchain, né, para sistema financeiro. Então, das coisas que eu também gosto de falar é isso. Tem uma expressão aqui no Brasil que eu gosto muito, que demora 10 anos para uma banda fazer sucesso do dia para a noite. Né? Então são 10 anos para do dia para a noite o Drex virar notícia. Né? Então você tem muita construção por trás, você tem muito paper publicado por servidor do Banco Central, muito evento de BIS onde o Brasil dá opinião, né, e desenha qual é a visão do Brasil em relação ao uso, a tokenização da economia, a real world assets, a regulated liability networks, toda a infraestrutura que agora está sendo discutida um pouco mais à mostra. Essa discussão tem mais de 10 anos no Banco Central, vocês podem ter certeza. Maravilha, maravilhoso. Então eu vou pegar esse gancho, Rodrigo, que você trouxe do tempo de gestação das coisas para no fim elas explodirem, até para fazer uma provocação, trazendo aqui também para o contexto do evento, né? Me perguntaram muito esses dias como estava sendo o Blockchain Rio, ou como eu estava vendo esses encontros, eventos que estão acontecendo muito no Brasil nos últimos tempos. E uma percepção, que eu tenho, assim, eu queria te ouvir sobre isso, é o seguinte: acho que, até para usar um adjetivo mais leve, a gente ainda tem um desafio aí, que me parece que a gente tem muito mais oferta de solução, muito mais gente querendo de fato inovar e inovando, criando coisas novas, do que demanda ainda para contratar tudo isso de solução, para plugar tudo isso de solução nos diferentes players do setor financeiro tradicional. Eu queria, primeiro,
saber tua percepção em relação a isso, se de fato você coaduna com essa ideia, com essa visão. E segundo, o que você acha desse conjunto todo de coisas novas que estão surgindo? A gente tem boas coisas ou ainda precisamos melhorar, ainda precisamos avançar mais até a gente ter novas iniciativas resistentes, voltadas para o mercado, resolvendo o problema real para essa nova perspectiva, para esse novo cenário que se avizinha? A pergunta é boa. Estou até respirando aqui para tentar processar. Eu acho que esse é um caminho natural. Eu acho que eu fico muito alinhado com essa ideia de que a gente tem mais iniciativas e mais soluções sendo criadas do que sendo realmente dos que estão sendo conectadas ao sistema financeiro e postas em prática, em uso, em teste, em POC, acho que é. Mas sabe que eu acho que esse é o padrão, essa é a realidade desses momentos onde você tem por uma quebra, uma disruptura de possibilidades de futuro por conta de tecnologias específicas. E é inegável que blockchain é isso. Né? Claro. Blockchain, ele disrupta o futuro. Né? O que você podia fazer antes, né? Do paper do Bitcoin e tudo que você pode fazer até onde você leva as DLTs com blockchain, com a criptografia específica, até onde você pode levar a ideia de emissão de moeda privada, sem necessidade de Estado-nação, até onde você pode levar estruturas de governança altamente distribuídas e tentar equalizar o que a gente inventou, uma pessoa, um voto, né? De uma forma analógica, mas por uma forma digital, não geográfica, distribuída, sem vínculo de Estado-nação. Então você tem, né, nesse nascedouro dessa soma tecnológica, desse pacote que a gente fica chamando de blockchain, que não é uma tecnologia, é um grande pacote de tecnologias associadas, você tem uma disrupção do futuro. E aí o que você tem? A incerteza causa pluralidade, o que é ótimo. Como ninguém tem certeza absoluta para onde vai, tá todo mundo inventando soluções para futuros possíveis. Né? Então, ninguém tem certeza, nem Banco Central, nem eu, nem você, né? Nem a maior exchange, nem a maior autotecanizadora, ninguém tem certeza absoluta do que vai acontecer. A gente tem esse mar de futuros possíveis, e aí você às vezes navega gente para um futuro possível e improvável, né? E aí essas pessoas estão bem no edge, né? Bem no limite, assim, você fala, gente, isso não deve acontecer, mas se acontecer, a única pessoa que vai ter acertado é ela, e você tem esse grupo core que tá assim, ó, esses são os futuros mais possíveis. Então, dentro dos futuros possíveis, tokenização de ativo financeiro e uso de uma moeda digital, né? Na mesma camada, na mesma rede. Então, acho que esse é o grande projeto de sistema financeiro no mundo. Então, como é que eu... E aí o termo de economista vai ser como é que eu destravo o valor da economia, né? Mas isso, como é que eu tokenizo tudo que tem valor? Como é que eu jogo isso numa blockchain, né? E tudo que tem valor? E como é que eu garanto que eu tenho uma moeda segura e estável? E do ponto de vista do regulador, né? De um Estado-nação vinculado para que eu tenha todos esses ganhos e abaixe os riscos. Se tivesse solução fácil, eu daria... Vocês já teriam dado, não tem solução fácil, por isso que a gente está explorando, por isso que o Banco Central Brasileiro, a CVM no Brasil está explorando tanto esse caminho de preciso tokenizar os ativos financeiros, preciso ter a moeda na mesma rede. Mudando o assunto um pouquinho aqui, mas parece que tem um desafio na questão de comunicação com o público, a população em geral, sobre na área de Drex especificamente, porque eu acho que com Pix é um caso de uso que é fácil para entender, ok? Então eu tô mandando, em vez de dando de você dinheiro, espécie, né? Ou em vez de pagando com meu cartão, eu uso esse aplicativo, escaneio um QR Code e manda dinheiro. Ok, resolveu. Simples, né? Todo mundo já entendeu como fazer isso. 90% da população aqui no Brasil usa. Fácil, né? Mas com Drex parece um pouco mais complexo esses casos de usos que a gente está falando aqui, ok, eu entendo como consumidor, varejo, né? Ok, eu entendo essa ideia de pagando com Pix, mas para tokenizar o título do meu carro, o que eu queria fazer isso, né? Então, eu acho que tem
mais complexidades e mais casos de usos que são um pouco, como você estava falando, acabou de falar, que é um pouco mais futurístico, né? Então tem que realmente imaginar como que esse sistema de tokenização de ativos vai realmente funcionar para o pessoal que não entende blockchain, não entende essas coisas na questão de tecnologia. E gostaria da sua perspectiva nessa questão só de comunicação e mensagens, como que vocês podem realmente convencer o público que esse é uma boa ideia e vai ser bom para eles, realmente. Desde a época, a gente teve essa discussão parecida com Open Finance, e é uma discussão justa. E na época eu propus a gente fazer uma camisa escrita "A culpa é do Pix". Porque como você compara tudo com o Pix, você fica com pouca, né, possibilidade de dizer, não, a culpa é do Pix. Por quê? Porque o Pix é tão bom, tão certeiro, tão simples. Isso é o novo padrão, né? Tudo comparado com o Pix não é tão bom assim. Então é verdade, a comunicação do Drex não é tão boa quanto a do Pix. A simplicidade do Drex não é tão óbvia quanto a do Pix. Se bem que o Fábio Araújo tá mandando uns vídeos, o Banco Central tá mandando maravilhoso. Mas acho que tem isso mesmo. E acho que parte dessa comunicação é explicar: o Drex não é o Pix. Não, então tem uma separação. E aí a pessoa vai ter que fazer a pergunta: então, para que ele serve? Porque se eu resolvo tudo com Pix, para que eu quero o Drex? E aí essa é a oportunidade, essa janela de oportunidade que a gente tem de comunicar. O Pix resolveu uma coisa no cerne de qualquer sistema financeiro, que foi instantaneidade de pagamento. A gente viciou a sociedade em instantaneidade. Né? Foto digital, que é exemplo de gente bem velha, né? Explicando como as coisas podem ser instantâneas. Né? Pedido de comida em casa, né? Transporte urbano, né? Você não pensa mais. A coisa mais velha que alguém pode escrever hoje é alguém pegando um telefone fixo de linha, ligando para uma central de táxi, pedindo táxi, não sabendo que horas ele vai aparecer. Então, a gente precisava resolver isso no sistema financeiro nacional. E a gente tinha boas soluções históricas de 20 anos atrás, de SPB. Então a gente resolveu, né? Boleto, que é uma coisa maravilhosa, TED, que é uma coisa maravilhosa, só não era o suficiente. Resolvemos Pix, instantâneo, 10 segundos. Sobra o Drex o quê? O não instantâneo. Sobra o Drex o complexo. Sobra pro Drex o programável. Isso. Então acho que essa é a linha de comunicação, assim, ó. Quando é que você... Desculpa te interromper. O instantâneo para produtos que o sistema de pagamento não resolve, né? Instantaneidade para um produto de investimento, instantaneidade para essas outras camadas. Né? Não necessariamente instantâneo. Tudo bem. Então, por quê? Porque o princípio do Drex, na verdade, é o princípio de contrato inteligente. O princípio de contrato inteligente é o momento que eu tenho as duas partes executaram o que elas prometeram. E só aí a transação ocorre. Então, a programabilidade e a complexidade da transação é o que o Drex funciona. O Drex vai funcionar para isso. O que significa que são transações complexas. O que significa que a maioria da população não vai precisar fazer na maioria do tempo de vida delas. Você não compra e vende carro todo dia. Você compra e vende cafezinho, pão, né? Miojo, pega, né? um transporte urbano todo dia, o tempo todo. Isso é Pix, isso está resolvido. Quando eu precisar dessa condição de programabilidade, quando eu precisar resolver uma questão de confiança entre a execução do contrato de compra e venda, que, de novo, não é na hora que eu vou pro metrô. Quando eu vou pagar uma passagem no metrô, eu não tenho um grande problema de confiança no contrato de compra e venda daquela prestação de serviço. Agora, se eu for comprar soja em larga escala, né, orgânica, produzida na região amazônica, rapaz, eu tenho um problema de confiança muito sério entre as partes. Eu preciso ter certeza do que você está executando, o que você está me prometendo, e eu vou pagar um premium por isso, eu vou pagar mais por isso, e você também precisa ter certeza que você vai receber, porque senão você não investe. Para esse tipo de questão, a gente resolve. Das mais básicas, né, dessas questões de complexidade, de confiança e de acordo, as de escalas gigantescas entre Estado e nação, por exemplo.
Último exemplo que eu dei, que eu gosto, e eu não sei se todo mundo vai entender, não sei se todo mundo participou, mas pensa num leilão de gado. Sabe? Pensa no sistema de... a pessoa nunca apareceu antes, ela se cadastrou, né, 12 horas antes do leilão, ela tá prometendo pagar em 30 parcelas, 30 parcelas das coisas que ela paga 5 parcelas várias vezes, tem 8% do leiloeiro, 2% do atraso, mais o transporte, aquilo ali é caótico. Um contrato inteligente resolve isso. É o contrato inteligente que resolve isso. O Drex é o possibilitador do contrato. Então, é por isso que a comunicação é um pouco mais difícil. Reparou? Passei 10 minutos aqui tentando responder e eu tô assim, podia ter sido melhor a explicação, né? É isso, é o contrato inteligente. Maravilha. Pessoal, a gente tá meio com o tempo estourado aqui, mas eu queria novamente agradecer, Rodrigo, você é fantástico, fala muito bem e acho que a gente conseguiu comunicar um pouco das coisas. Continuem aí com a gente, logo mais novos episódios. Obrigado, Rodrigo, valeu, Aaron. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Valeu. Um prazer.